Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, não importa o horário que você está assistindo, o que importa é que aqui você é sempre muito bem-vindo. A Epocast no ar, o podcast produzido pela Epocam, a Associação dos Escritores e Poetas do Careiro. E hoje nós estamos na Escola Estadual Tomé Ferreira Santiago e vamos conversar com pessoas que aqui frequentam, inclusive eu posso dizer que eu também sou um frequentador da Escola Estadual Tomé Ferreira Santiago, trabalho aqui. Mas além de mim nós temos aqui outras pessoas que também frequentam a escola. Nós temos aqui a professora Elane, nós temos a Loiana Sofia, Lohane Castro, Daiane Moreira, Heloísa Soares e Heloísa Soares. Deixa eu ver se eu decorei, tá? Loiana, Lohane e Daiane e Heloísa. Daiane e Heloísa, tá? E a dona Elane aqui. Gente, hoje nós vamos conversar um pouco sobre a leitura, que é algo importantíssimo, né? Diga-se de passagem, no nosso dia a dia, na nossa vida acadêmica e também na nossa vida profissional. Vamos lá, eu quero começar aqui com a pessoa que cuida desse ambiente, né, que cuida de tudo isso aqui, que é a nossa querida professora Dona Elane. Dona Elane, como é que tem sido o trabalho aqui na biblioteca da Escola Estadual Tomé Ferreira Santiago? Professor, bom dia, né? Bom dia a todos nessa manhã nublada, né? 26 de novembro hoje, né? O tempo está passando, está voando. Professor, a procura tem sido grande e nós temos uma biblioteca com mais de 5.000, né, livros. O nosso acervo é bem grande e nós temos assim de tudo um pouco para oferecer, não só para as crianças que chegaram agora, porque nós estamos com um ciclo, né, que é o Fundamental 1, de 2º a 5º ano. A nossa oferta é pouca, mas nós ainda temos um pouquinho de livro que dá para levar em frente. E para as adolescentes, né, que é de 6º ao 9º, nós temos bastante coisas boas mesmo. Aqui, sempre quando vem visitar, eu digo aqui é a casa do sonho. Aqui você sonha, aqui você viaja, aqui você chora, aqui você ri, tem para todos os gostos. Maravilha. Então vamos lá, eu já queria perguntar para as alunas aqui a respeito do gênero textual que vocês mais gostam de ler. Tá? Nós estávamos fazendo um ensaio antes de começar a gravação, né? Eu meio que coletei algumas coisas de vocês. Mas eu quero começar aqui com a Loiana. É Loiana ou é Loiane? Loiana. Loiana, o que você mais gosta de ler? Fala para mim. Eu leio de tudo um pouco, mas eu gosto bastante de fantasia, ação, drama e aventura. São os meus 4 tipos favoritos de gênero textual. Tem livros que você pode citar como exemplo desses? De fantasia, eu gosto de Como Treinar o Seu Dragão e A Casa com 39 Andares. E na fase do drama, que também envolve um pouco de romance, eu gosto de A Esperança é uma Torta de Maçã e de A Conta-Gotas também. Que foi o livro que vocês leram essa semana, né? Vocês já tinham lido o Conta-Gotas antes ou foi a primeira vez? Já tínhamos lido. Já tinham lido, né? Lohane, qual o seu gênero favorito? Fala aí. Eu leio de tudo um pouco, mas meu gênero favorito é fantasia. Eu gosto muito de fantasia, entre todos, no caso, assim, e ação. Um dos livros que eu já cheguei a ler que tem fantasia, daqui da biblioteca, é esse. O Mágico de Oz e Como Treinar Dragonês e Como... Meu Deus. Como falar dragonês e como treinar seu dragão. É muito bom. Mas o Como Falar o Dragonês e Como Treinar o Seu Dragão é praticamente o quê? O mesmo autor? Como é que é? Sim, é uma saga de livros. Como Treinar Dragonês... Como falar dragonês. Como falar o dragonês. Oh, meu Deus. Né? Perdão. Como Treinar Seu Dragão, conta a história, no caso, de Soluço, que ele era filho do chefe da tribo dele, só que ele não conseguiu o dragão, que era para ser o maior de todos, e sim o menor. E como falar dragonês é para você entender a língua dos dragões, para você ler assim os outros livros e entender o que eles estão falando. Tudo dentro do gênero da fantasia, sim. Né? Que legal. Daiane. É Daiane, né? Daiane, fala pra gente aí. O seu gênero favorito, o que você mais gosta de ler? Eu gosto muito de romance, eu gosto de crônicas e fantasia. Em relação ao romance, crônicas e fantasia, eu gosto de um livro que também tem uma série, né? N com E. Eu gosto muito dessa série e do livro. O livro é muito interessante.
A Conta-Gotas também fala uma parte sobre o romance, né, que ela teve com o Miguel, que é muito interessante. Gosto bastante. E fantasia, eu já li Peter Pan, que eu gosto muito, e O Pequeno Príncipe. Muito legal, muito legal. Esqueci o nome da... Heloíse. Fala, Heloíse, quais são os seus gêneros favoritos? Eu não vou falar assim de gênero, mas eu gosto de livros que tem um filme, sabe? Que eu gosto de ler o livro e assistir o filme pra saber as histórias, o que passa no filme, o que passa no livro, o que são de diferentes. Uhum. Eu gosto desse tipo. Legal, legal. E eu gosto de assistir o livro e ler o filme. Brincadeira. Mas que legal, né? Não, mas sabia que é interessante isso? Porque às vezes a gente assiste o filme e depois a gente vai procurar saber que tinha um livro a respeito do assunto, né? Sim. Deixa eu falar aí. Inclusive, em N com E, alguns personagens que existem na série não existem no livro, mas dá uma boa complementada na série, como fica muito bom também. Por exemplo, a 4ª temporada não foi lançada, mas no livro tem alguns personagens que são inventados apenas para a série, mas mesmo assim ficam muito bons. Mas é claro que é muito melhor ler o livro, né? Sem dúvida alguma. Em relação a filme, livro, o livro ele é sempre muito mais completo e além de ser mais completo, ele também desperta a nossa imaginação. Assim, não sei se já aconteceu com vocês. Já aconteceu de vocês lerem um livro muito bom e depois assistir o filme e vocês perceberem que não foi tão bom assim? Já aconteceu? Qual foi essa experiência? Eu assisti primeiro o filme de Como Treinar o Seu Dragão, que é uma saga muito famosa, muita gente gosta. Só que eu ganhei o livro da minha avó, Como Treinar Seu Dragão. Eu ganhei o livro e eu falei assim, eu não vou ler esse livro, eu já assisti o filme, eu sei qual é a história. E aí eu peguei e deixei lá 2 anos na minha prateleira que eu não li. Quando foi ano passado, eu abri meu livro e eu comprei a ler. E é totalmente diferente do que a gente vê no filme, porque no filme ele já encontra um dragão super forte, que é o Fúria da Noite. Já no livro, o Banguela é só um dragão de jardim comum, que fica no chapéu dele. Personagens que tem no livro não existem no filme, aventuras que tem no livro não tem no filme. Chega a ser muito mais interessante. Sem dúvida, né? Dona Elane, já emenda com esse assunto, né, de filme, livro, e já fale também quais são os seus gêneros favoritos. Eu leio vários gêneros, até porque, professor, eu preciso indicar livros. Quando eu vim para a biblioteca, eu cheguei aqui e perguntei para mim mesmo o que fazer aqui. Ler. E para eu ler, às vezes chegavam alguns alunos aqui, eu quero um livro bom, um livro de ação, um livro de romance. Então, para me informar, eu tive que ler. Então, o gênero mais pedido entre os jovens, os adolescentes, é o romance. É o que eu mais leio também. E dificilmente, eu vou confessar aqui, eu leio um livro todo. Dificilmente, porque eu tenho que ler para poder informar. Então, mais ou menos até a metade, eu já sei se um livro é bom ou não. E a respeito de livro e filme, eu sempre digo, acho que o senhor já percebeu. Esse livro aqui, A Esperança Era uma Torta de Maçã, é de Sarah Moore. Ela escreveu esse livro. Se for fazer um filme a respeito desse livro, a pessoa que vai fazer o filme, que teve essa ideia, vai ter que pedir uma autorização aqui. Então, o autor libera, mas nunca libera toda a história, né? Aí, o que vai fazer o filme lá, aí ele tem que criar, para preencher aquele espaço, ele coloca outros personagens. É por isso que a gente sente muitas vezes o filme nos decepciona e o livro, né, é mais completo. Então, é isso. Vamos lá. O que vocês estão lendo atualmente? Antes, eu queria perguntar uma coisa aqui para a nossa querida Heloíse, porque eu sei que ela escreve, né? Inclusive, vocês escreveram uma peça no começo do ano. Eu queria até que, se você dissesse o nome da peça, vocês estão lembrados aí, o nome da peça? As Irmãs Opostas e o Príncipe. As Irmãs Opostas e o Príncipe. Eu achei, assim, fantástico, né? Nós trabalhamos, o Léo também, que está aqui nos bastidores, também ajudou nos ensaios, né? A Dona Elane também, o pessoal da Epocam. E eu achei interessantíssimo aquilo lá. Eu até comentei não sei se foi com o Léo, falei, nossa, tá muito bom isso aqui. Eu já tinha criado outras histórias assim, mas eu nunca levei muito a sério. Era só pra criar, pra deixar a imaginação levar. Quando a gente criamos nós duas e mais 2 alunas na nossa sala. A gente
fez, vamos criar uma história. Mostramos pra nossa professora conselheira e ela falou, a gente pode transformar isso em uma peça. A gente não levou muito a sério no começo, mas ficamos, tem que levar a sério, né? Vai que dá bom. E deu, ainda bem, o pessoal gostou e abraçou muito a peça. E foi uma coisa que levou um tempo pra gente fazer, levou mais de 3 meses pra poder a peça terminar de ser feita. Porque além da história, tem que ter início, meio e fim, tudo tem que estar ornando com cada parte da peça. Né? Pois é, foi isso que eu achei interessantíssimo, né? Vocês conseguiram colocar o personagem principal, que eu acho que acredito que era o príncipe, né? O príncipe Guilherme. O príncipe Guilherme. E as duas Bianca. Irmãs, né? E a Bárbara. A Bianca e a Bárbara, né? Vocês conseguiram trabalhar muito bem com as duas ali durante todo a peça, né? Fazer aquele final dramático, né? Que a gente tem aí. Mas assim, vocês chegaram a escrever, mas não publicaram ainda, né? Ou já? Não publicaram. A gente só fez pra apresentar pra escola. Somente pra apresentar, né? Sim, a gente nunca pensou em coisa. Mas tem que pensar em publicar, sabia? Publicar essa peça que é muito boa. Um abraço também para a nossa querida professora Cida, que trabalha aqui, tá? Que foi ela que viabilizou esse projeto acontecer, né? Foi ela que deu um incentivo para as meninas, para elas escreverem e transformarem isso em peça, tá? Um grande abraço, um grande beijo para nossa querida professora Cida, né? Mas vamos lá. O que vocês estão lendo atualmente? Eu sei que vocês leram a Conta Gotas, mas além disso, o que vocês estão lendo atualmente? Eu queria começar aqui, professora Dona Elane, o que você está lendo atualmente? Não aqui no seu trabalho, assim, mas no seu dia a dia, ali lá no conforto da sua casa. Tem alguma coisa que você está apreciando neste momento? Sim, é meu último livro, né? Que toda vez que eu compro um livro, eu digo que é meu último bebê. Meu próximo bebê. Então, Uma Carta para Você. Volume 2 é uma associação que alguns membros da Epocan também faz parte dessa associação, que no momento eu esqueci. Mas eu leio bastante, eu gosto de ler. Eu compro bastante livro, porque eu gosto de ler. E eu não gostava, sabe, de ler. Não gostava, não. Depois eu conto essa história. No momento, eu estava lendo O Mistério dos 7 Relógios, que gira em torno de um assassinato que aconteceu lá para a Europa. Só que eu parei de ler e comecei a escrever uma história. Eu até comentei com a Lohane hoje na sala. Escrevi uma história sobre romance. Pode me parecer, mas às vezes eu escrevo romance. Eu tô com um pouco de vergonha de falar. Mas gira em torno de casamentos meio que arranjados. E gira mais em torno do amor materno, essa história que eu escrevi. Ele era casado com uma mulher que teve um filho com ele, e é uma família importante. Só que ela teve meio que depressão pós-parto, não estava se sentindo segura para ser mãe, foi embora. Eu inspiro em vários livros que eu já li também. Foi embora, deixou a criança pequena, deixou ele. E ele ficou desolado, ele não sabia o que fazer, não sabia cuidar direito do filho dele. Então o bebê, tinha meses na época, completou 1 ano sendo cuidado só com a babá. E nisso, para não manchar a imagem da empresa, o pai dele, que era um homem muito severo, pegou e arranjou um casamento com outra família importante. E a mulher, ela só aceitou porque ela pensou, ele já tem um filho, então eu não preciso engravidar, eu posso continuar seguindo a minha vida. E aí ela pegou e foi para lá. Ela conheceu a criança e se encantou por ela. E com o tempo ela foi construindo um laço muito grande de amor com a criança pequena, que chamava ela de mamãe. E é basicamente isso, eu ainda estou desenvolvendo a história. Nossa, gente, eu estou aqui diante de pessoas extremamente talentosas, né? Talentosíssimas. Lohane, o que você está consumindo atualmente de leitura? Eu gosto muito de folclore, então eu estava lendo um livro sobre contos, aqui da biblioteca. É O Conto dos Irmãos Grimm. Eu já li esse livro algumas vezes, mas estou relendo de novo, porque eu gosto muito de ver sobre os contos. E tem uma parte que dizem que tem os contos de fada, que conta a parte de histórias infantis. Mas tem a parte dos Irmãos Grimm, que dizem que eles contam a real história. E tem umas que são macabras, meio terrorzinho assim. Aí já entra, né, Léo? A gente pode fazer um Halloween no ano que vem, né, com esses livros macabros aí, né? No caso, é dentro do gênero que você gosta, né? Que é fantasia, Sim. Né? Exatamente. Dai, fala aí pra gente. Bom, eu li ano passado, né? Mas eu tô relendo de novo Pequeno Príncipe. Bom, esse livro é sobre fantasia, né? Que também é um dos meus gêneros textuais favoritos. E
eu tô lendo de novo porque é um livro que faz muito e cria muito esse círculo através da criatividade da criança. E eu gosto muito, né? Eu tenho uma imaginação um pouco fértil, assim, modéstia à parte. Mas quando eu tô lendo um livro, eu sempre consigo pensar no que tá acontecendo, consigo ver a cena acontecendo na minha frente, como se eu estivesse vendo um filme. E, inclusive, existem muitos livros que mereciam um filme, mas não tem também. Maravilha. Eu já terminei de ler ele, mas eu gosto muito dele, que é A Megera Domada. Inclusive tem a novela, né? Eu já assisti a novela e esses dias eu tava lendo o livro. Mas que novela é essa? Acho que é a Megera Domada. Não, eu sei. Eu tô dizendo assim, mas ela passou na televisão? Passou, na televisão. Chocolate com pimenta, Cravo e a Rosa. É a Cravo. Cravo e a Rosa. Ah, tá. Deixa eu fazer uma pergunta aqui para todas vocês. Vocês falaram que estão repetindo o livro, né? Repetindo uma leitura. Eu queria que vocês me dissessem qual é a experiência de repetir uma leitura, de repetir um livro. Como é que é essa experiência? Você leu uma vez, você gostou do livro, você lê de novo. Como é que é essa experiência de ler de novo? O que acontece numa segunda leitura, Heloísa? Acho que você presta atenção mais nos detalhes. Tipo, você lê a primeira vez, você leu, né, gostou, mas aí você lê a segunda vez e você já percebe detalhes que você não tinha visto na primeira vez. Por exemplo, em Pequeno Príncipe, né, é um livro muito legal. Eu li pela primeira vez, achei, legal. Aí eu peguei, vou ler de novo. Eu presto muita atenção agora nos detalhes onde o que está acontecendo, nos personagens e como eles agregam uma parte na história para que a história possa fazer sentido. E a história fica muito mais divertida quando você consegue perceber o que está acontecendo. Geralmente, a primeira vez que eu leio muito rápido, né? Eu não percebo. Legal. Aí depois eu percebo, nossa, que livro bom, gostei muito. Então, no caso, você lê de novo para observar esses detalhes que você não havia observado na primeira leitura, né? Lohane. Sim, de leitura, que quando eu releio, como ela fala, eu gosto de prestar atenção nos detalhes, mas não é a mesma coisa que você lê a primeira vez, que é aquela emoção de pegar um livro pela primeira vez. É algo muito bom e eu gosto. Eu já reli vários livros que eu tenho da biblioteca, várias e várias vezes, então é muito bom. Pra mim, é a mesma sensação, por exemplo, eu não vou dizer que eu tenho um livro favorito, porque eu gosto de muitos livros. Pra mim, todos eles têm um espaço guardado, onde eu posso, gosto desse livro, eu vou lembrar dele. Então, eu já li várias vezes A Esperança é uma Torta de Maçã, A Conta-Gotas, eu já li mais de 3 vezes. E pra mim é como se eu estivesse assistindo um filme várias vezes. Tipo, eu assisti, o exemplo que a gente falou do livro, Como Falar Dragonês, Como Treinar Seu Dragão. Eu assisti o filme a primeira vez, assisti a segunda, assisti a terceira, e pra mim não fica enjoativo. É como se fosse algo que eu quero sempre lembrar e ver de novo. Eu já leio prestando um pouco mais de atenção, porque quando eu não entendo eu volto. Pra mim, se eu não voltar, não consigo, porque eu leio e vai imaginando aqui na minha cabeça todas as imagens. Eu também, quando eu releio um livro, a gente presta mais atenção, né? Fica mais emocionante, até porque você perde detalhes que você não percebeu. E você vai relendo e vai memorizando tudo aquilo que... E quanto assim, gênero, que ela falou que eu não tenho um livro favorito, eu também não tenho. Eu já li vários livros e eu não tenho, ainda não decidi assim, por exemplo, Conta-Gota foi um livro que eu já li 3 vezes, mas não é um favorito. Não é um favorito. Eu tenho livros lá em casa, né, na minha biblioteca, eu posso dizer assim, que são livros fantásticos. Eu gosto e não quero perdê-los. Até para emprestar, eu sou meio ciumenta com os meus livros, sabia? É isso aí. Então, olha só. Hoje, nós viemos aqui, além de a gente ter essa conversa, né, falar sobre leitura, matar um pouco da curiosidade que eu tinha das meninas, que a professora Elane elogiou muito vocês, né, dizendo que são meninas que gostam muito de ler, de estudar. E vocês leram recentemente, todas juntas aqui, né, vocês leram o Conta-Gotas, né, que é este livro que nós temos aqui, ó, né, o Conta-Gotas, como vocês podem ver. Eu gostaria de saber detalhes a respeito deste livro, né? Desde por que esse nome Conta-Gotas, né? Quem é a autora, enfim, como é que a gente pode começar a desenvolver a respeito do livro aqui? O livro se chama A Conta-Gotas devido a um experimento que ela estava fazendo em grupo, no laboratório.
No livro fala que ela não conheceu a mãe dela e as informações que ela tem é meio que pingada assim. Ela escuta um pouquinho dali, um pouquinho de cá. E quando ela estava fazendo o experimento, conta-gotas, para concluir a experiência da aula dela, ela comparou aquele conta-gotas com a quantidade de informações que ela consegue ao pouco do tempo. E aí chegou à conclusão do nome do livro, A Conta-Gotas. Porque conforme ela vai conseguindo informações, é como se fosse pingando as gotas. Ele é um livro de Ana Carolina Carvalho, né? Ela é uma carioca que já escreveu dois livros para infantis, infanto-juvenil, na verdade. Tem uma parte que eu gosto muito do livro, é quando ela começa o romance dela com... O romance de adolescente, sabe? Que acontece na escola. Ela começa a meio que fugir dele, porque ela tinha medo, né? Normal. Isso daí é normal, isso provavelmente acontece com toda garota, né? Como não aconteceu ainda. Mas enfim, não quero mesmo. Não quero mesmo, mas enfim. A gente vê que ela tem medo de se relacionar ou de se abrir pra alguém também por conta do trauma que ela teve de infância de não ter a mãe dela ali. E também porque ela tá se concentrando mais na busca da mãe dela, né? Com o álbum dela, que ela fazia assim, pegava um pouquinho de uma conversa, ficava, olha, ela cada dia tá mais parecida com a Laura. Aí ela descobriu, Laura é o nome da minha mãe, os olhos dela, pegava nas conversas da avó dela. Mas aí, vamos começar do começo, né? Como é que a história começa, assim? Como é que é desde o princípio o livro A Conta-Gotas? Como é que é o começo da história? Começa no laboratório, na aula de ciências, com eles fazendo um experimento e tal, falando de como originou o nome do livro, A Conta-Gotas. Depois chega a parte que ela tá na casa da avó dela e ela tava, se eu não me engano, desenhando, acho que na mesa. E ela tava, enquanto desenhava, também tava escutando a conversa. E a avó dela falando, tava conversando, acho que com uma amiga. Vinha assim, e ela não liga mais pra menina, não manda mensagem, algo assim. E ela diz que não. E ela fica captando aquilo ali, escutando. E o tempo vai se passando, ela continua com isso, tentando escutar os mais velhos falando pra saber sobre Laura. Foi quando ela descobre o nome da mãe. E chega a parte que ela descobre que a mãe dela tinha uma amiga chamada Flora. E que elas eram próximas. É quando ela tenta falar com o pai, só que o pai não era de falar assim com ela sobre a Laura, a mãe dela. Foi quando ela consegue o contato e vai até a casa da Flora. Ela começa a conversar com Flora, sabendo da mãe dela. Então, no caso, o enredo da história é a menina buscando encontrar a mãe dela. Ah, entendi. Tem uma parte que é quando ela começa, que ela encontra a Flora, manda mensagem e tem a visita. Ela já tinha tido uma discussão com a amiga dela antes, porque a melhor amiga dela, Ana Luísa, ela perdeu a mãe com 5 anos, a mãe dela morreu de câncer. Só que ela fala bem assim, você e eu somos iguais, você também não tem mãe, eu não tenho mãe. E a nossa protagonista, a Olivia, ela sempre diz, ela pensa consigo mesma, você perdeu sua mãe porque ela não teve escolha. A minha mãe escolheu me abandonar. Então, quando ela vai visitar a Flora, ela decide não chamar a Ana Luísa, né? Sim. Ela decide não chamar a Ana Luísa porque elas já tinham discutido sobre isso. Aí, no caso, vamos seguindo ali. Vocês já estão praticamente no meio da história, né? É isso? Sim. Já estão praticamente no meio da história, tá? E daí pra frente, quais são os próximos passos? Ela consegue, de fato, encontrar a mãe dela? Ela consegue encontrar a mãe dela, de fato, sem dando spoiler, né? No final do livro. Só no final. Inclusive, mais pela metade do livro, ela tem a segunda visita dela com a Flora, que dessa vez ela já tinha se reconciliado com a Ana Luísa e foi pra casa da Flora conversar com ela. A Flora tava meio avoada, né? Tava muito apressada e ela acabou indo embora um pouco cedo. Mas na primeira visita que ela teve com a Flora, ela conseguiu ver as primeiras fotos com a mãe dela. Porque não tinha foto, não tinha vídeo, não tinha nada da mãe dela na casa dela ou na casa da avó dela, que era onde ela sempre vivia toda a tarde. É assim, na segunda visita ela leva a Ana Luísa, né? E encontra um amigo, que é o Ivan, que na verdade o livro não fala se é um amigo ou se é
o namorado, o esposo, que a gente ficou curiosa para saber esse detalhe, né? Que tem coisas assim em um livro que você não sabe detalhes e você quer. Eu disse para mim, daí você pode inventar uma história, porque vocês têm talento, têm capacidade. Você pode criar uma história através disso. E o Ivan vai dar mais informações, né? Sobre a mãe dela. E depois também eles descobrem que tem uma prima que criou a mãe dela por um certo detalhe. Conte aí, Luísa. A Flora, né, fala sobre uma prima da Laura. Laura. E aí, a mãe da Laura, que, tipo... Ai, tô meio esquecida. Ela abandonou. Que aí a Flora contou que a Laura abandonou a avó da Laura abandonou ela e a prima que cuidou da Laura. Ok, a gente já deu bastante spoiler, né, gente, do livro, né? Vamos spoiler demais aqui. Meu querido aluno do Tomé Ferreira Santiago, né, que você deve estar assistindo aí, venha na biblioteca, tá? Aproveite esse restinho de ano aí. Visite a biblioteca, nós temos muitos livros interessantíssimos aqui, ó. Só esses que estão aqui em cima da mesa são livros de histórias, né? São histórias. Nós temos aqui A Esperança, É uma Torta de Maçã, a gente tem O Pequeno Príncipe, Moby Dick, Peter Pan, Revolução dos Bichos. Aí nós temos A Conta-Gotas, O Mágico de Oz, Entre Silêncios e Gestos. Eu estou vendo ali também, ó, Sherlock Holmes. Ou seja, nós temos aqui uma infinidade de coisas para você ler, né? Para você aproveitar e entrar nesse universo da leitura, que é um universo maravilhoso, de verdade, né? Tá, eu queria agora voltar um pouquinho a falar. Nós já falamos bastante, né, do livro, não vamos falar tanto, que você tem que vir aqui ler na biblioteca, né? Senão a gente vai contar tudo e vai perder a graça. Eu gostaria de saber aqui, vou voltar aqui à vida pessoal de vocês, né? Eu gostaria que vocês falassem um pouquinho a respeito de escrita. Todas vocês escrevem? Sim. Sim, todas escrevem. Vamos começar aqui com a Dona Elane. Dona Elane, o que você mais escreve, né? O que você tem escrevido recentemente? Enfim, fala pra gente aí qual tem sido o material que você tem produzido da forma escrita. Eu escrevo poema, né? Eu falo sobre o amor e também gosto muito de falar sobre o desamor, porque o desamor é um assunto que poucos falam. Porque quando você fala de um certo assunto, dá a impressão que você está passando aquela situação, não é? Se você faz um versinho, um poeminha, tá amando. Mas o desamor, muita gente tem vergonha de falar sobre o desamor. Muita gente tem vergonha, porque acha que vai se identificar. Mas eu não acho isso. Não que eu esteja em fase de desamor, porque acho que todos sabem aqui, eu sou viúva há 7 anos, vou fazer 7 anos, não tenho namorado, não tenho ficante, não tenho namorante, não tenho... Mas eu gosto de falar, porque é um assunto onde ninguém toca, é o desamor, entendeu? E é isso. Loiana, você já escreveu alguma coisa? Está escrevendo? Pensa em escrever? Como é que tem sido esse processo? Essa história que eu tinha comentado, eu tô só com ela no papel. Eu tenho sinopse, mas eu falta desenvolver. Mas tem um poema pra mim que é bem importante, assim, pra mim mesmo, que eu escrevi homenageando principalmente a Dona Elane, porque eu escrevo desde criança. Nossa, calma. Você escreveu um poema pra Dona Elane. Foi. Você já mostrou pra ela? Eu já recitei pra ela algumas vezes. Olha que legal. Porque eu escrevia, só que eu sempre tive muita vergonha mesmo de falar, escrevo isso, escrevo poema. Porque poemas são sentimentos, coisas que a gente sente. Eu tinha vergonha de falar dos meus sentimentos em forma de papel. E um dia a Dona Elane foi lá pra sala e falou que se a gente botar tudo que a gente sente no papel, quando a gente vê da forma mais crua que a gente escrever, a gente vai ter um poema de lá. E eu, chegando em casa, eu comecei a escrever um poema pensando nisso que ela falou. Escrever poemas pode ser algo encantador. Escrever poemas pode ser algo libertador. Botar tudo o que tu sentes em um pedaço de papel e tirar de si, às vezes, um peso muito, muito cruel. Eu não escrevo só palavras que rimam e não escrevo só palavras que combinam. Eu escrevo tudo o que eu sinto porque um dia me disseram:
Escreve tudo o que sentes e quando veres terá um poema. É um poema, né? A Lena, né, a nossa presidente da Epocan, ela chama uma máxima. Ela diz que poucos poetas conseguem escrever, mas foi Deus que me deu, eu acredito. Tudo que sentires, tudo que pensares, escreve no papel e aquieta-te. E na calmaria, quando tu leres, verás que és um poeta. Coisa mais linda, né? Esse que você recitou, Loiane, foi o seu ou era o dela? Não, ela fez pra mim. Ah, foi o poema que você escreveu para Dona Elane, né? Nossa, eu gostei muito. Sim. São poucos os textos que me emocionam. Esse me emocionou aqui. São igual os poemas que o Léo Ferreira escreve, né? Pra quem não sabe, nosso operador aqui também é poeta, tá? Ele também é poeta. Ele me apresentou uma poesia chamada Saudade da Infância, né? Quando eu li pela primeira vez, assim, meus olhos ficaram assim, já meio lacrimejantes, né? Que me emocionou. Eu li assim, falei, nossa, isso aqui é muito forte mesmo. Eu falei até pro Léo, né? Bora fazer uma música dessa poesia, né? E nós fizemos uma música. A gente ainda não gravou, mas a música já está pronta aí, né? Lohane, agora é sua vez. Eu escrevo mais só pra mim. Como a Dona Elane falava, no 6º ano eu escutei ela falando, e um dia eu perdi meu pai com 11 anos, logo quando eu entrei na escola. Então eu escrevi o que eu estava sentindo naquele momento, e como ela falou, eu comecei a escrever. Depois eu fui escrevendo histórias como se eu tivesse com meu pai já, tipo, histórias de personagens fictícios. E assim, eu tenho um caderninho, um caderninho assim, um caderninho. E tem um que eu não sei o que, não sei se é poema, não sei o que é, mas eu só sei que eu tava mal nesse dia. Foi o dia que ela falou, eu comecei a escrever, que é bem assim. A dor de uma perca é forte. Às vezes choramos e soluçamos, mas tudo passa. Mas não podemos esquecer a pessoa que tanto amei. Anos e meses podem se passar, mas eu sempre vou me relembrar. Tudo o que vivi ao seu lado e pra sempre vou lhe amar. Sensacional, hein? Como é que vocês decoram assim, gente? Tem um maior que eu fiz. E você decorou? Ah, nunca decorou. Porque assim, eu também escrevo. Não com a profundidade que o Léo escreve, assim, né? Com sentimento e profundidade, vocês escreveram também. Mas eu escrevo ali, né? Superficialmente, né? Eu falo de desamor também. Acho que a coisa que eu mais falo é desamor, né? Que enfim, as decepções aí. Daiane, você escreve também? Eu escrevo. Teve um poema no 6º ano, eu nem lembro direito, mas é um poema que ficou... Acho que ficou muito legal, apresentaram num trabalho. Essa daqui escreve poema também, tá? É maravilhosa. Mas no 6º ano também comecei a escrever uma história. Como eu falei, eu gosto muito de fantasia. Eu gosto de ler romance e assistir filmes sobre, mas eu escrevo fantasia. A história, eu confesso que ela não ficou muito boa, porque foi a primeira vez que eu tava escrevendo. Mas eu fiquei feliz com o resultado. Mesmo tendo só 3 páginas, eu coloquei, sabe, o meu sentimento naquela história. Eu coloquei o que eu imaginava que algum dia poderia ser, como se fosse um filme. É uma coisa que eu sempre gostei muito, de cinema, principalmente. Aí eu coloquei naquela história e fiquei, nossa, eu achei tão legal, né? Aí ela tá guardada, eu assisto, eu vejo ela às vezes. Mas eu gosto muito de escrever, gosto mesmo. De vez em quando eu fico pensando, eu poderia escrever isso, poderia escrever aquilo. Nem sempre eu escrevo, eu confesso, nem sempre eu escrevo. Mas eu penso, eu faço um poema na minha mente de vez em quando, é uma coisa muito legal de se fazer. E a Heloísa, isso aqui eu sei que escreve mesmo, né? Escreve muito. Heloísa, fale aí da sua experiência como escritora. Mas assim, a gente sabe que você não publicou nada ainda, né? Você escreve por hobby, por paixão. E como é que você escreve desde que idade, assim, você começou a escrever? Eu comecei a escrever no 4º ano. Eu criei uma história, só que, sei lá, eu só escrevi até o meio, final, não. Aí no 5º ano eu parei. No 6º ano, quando a primeira vez, né, a gente tava fazendo um tour, tava mostrando a escola pra gente. Aí a Dona Elane tava na porta da biblioteca e falou, aqui é a casa dos sonhos. Aí, logo de primeira, eu vi o tanto de livro e já me apaixonei. Aí, no 6º ano, eu escrevi uma história. Aí eu mostrei pra Dona Elane também. Eu gosto de criar poemas de datas comemorativas, Dia das Crianças, Natal. Aí eu fui mostrando pra Dona Elane e tal. Aí no 7º ano eu escrevi a história, né? Que eu fui falar, tipo, eu tô com vontade de criar uma história, assim.
Aí eu fui falar com uma amiga que no 6º ano ela tinha criado um poema assim muito bom, que era um trabalho de uma professora de português. Aí eu vi que aí ela apresentou na quadra. Aí ela tinha criado um poema super bom. Aí eu fui falar com ela se a gente não podia fazer uma parceria e escrever uma história juntas. Aí a outra Heloísa, né, ela ouviu e também quis participar. Aí a Daiane também ouviu e também quis participar. Aí a gente se juntou e criou uma história. E essa história foi aquela que nós já comentamos aqui recentemente, né? Que é as duas irmãs, o príncipe. As irmãs opostas e o príncipe. As irmãs opostas e o príncipe, né? Olha, seria interessante vocês publicarem, nem que seja o texto digitalizado na página de vocês, né? No Instagram ou no... Enfim. Vocês não têm Instagram. Enfim, mas a gente podia até trazer para a Epocan, se for o caso, né? Aí a gente... autorização, direitinho, enfim. A gente tem que publicar essa história que ela é muito boa boa mesmo. Aí eu fiquei escrevendo poema, né, no 6º ano, aí eu ficava mostrando para a professora Cida, aí ela falou, por que tu não cria um livro só com os teus poemas e tal? Aí eu pensei na ideia, ainda tô vendo os poemas que eu criei, né. É isso aí, você está formalizando essa possibilidade. E muito jovem ainda, né? Eu acho interessantíssimo isso. Isso que a Heloísa falou, que ela gosta de escrever sobre poemas de datas comemorativas, eu acho muito bom, porque eu sei que ela tem muito talento para escrever. Lá em casa eu tenho um livro que se chama 4 Estações, da primavera, e todo dia tem um poema sobre um dia da primavera. E ela falou sobre as datas e eu pensei que ela pode fazer algo meio que parecido. Um dia, um poema de uma data, de uma coisa importante, consciência negra, esse tipo de coisa. Porque ela tem muito talento. É verdade. Vamos lá, eu vou fazer uma perguntinha que eu deveria ter feito lá no começo, mas eu vou fazer aqui já na reta final, né? Vocês comentaram comigo ali em off que vocês aprenderam a ler assim, bem antes de entrar na escola, né? Pelo menos a Loiana falou que começou a ler antes de pisar na escola. A Lohane também. Vocês duas aqui, vocês aprenderam a ler na escola Eu ou comecei antes? na creche, porque meu pai é professor, minha mãe é pedagoga, né? Aí meu pai me deu um livro que ele dava pros alunos. Daí ele falou, tu vai começar a ler. Aí eu falei, tá bom. Aí eu tinha 2 livros pra começar a ler. E eu fui fazendo eles todinho. O segundo era dessa grossura, eu não consegui fazer tudo. Mas quando eu cheguei no primeiro ano, eu já sabia ler. Como é que é? Você copiou o livro todinho? Ah, não, copiar não. Eu fiz as atividades do livro. Ah, tá, as atividades. Mas você já sabia ler? Eu aprendi a ler naquele livro, nos dois. Tá. Meu pai também me ajudava, minha mãe me ajudava, era negócio da escola. Tá na creche, não tá fazendo nada? Faz o livro. Minha professora também me lembrava, que meus pais pediram. E quando eu cheguei no primeiro ano, eu já sabia ler, tranquilamente. Então foi mais fácil pra mim. Eu comecei a ler na creche. Eu sempre fui muito esforçada para aprender as coisas, né? Como é que diz? Então, quando a professora passava um texto, eu lia, relia. Eu era sempre a primeira a entregar as atividades, porque eu sempre fui muito esforçada para querer aprender. E aí no primeiro ano também, que eu estudava no Marçal, no primeiro ano do Marçal, eu já aprendi a ler do que os meus colegas. Aí lá tinha uma biblioteca perto da minha sala, do lado. Aí assim que eu terminava de fazer as atividades e tal, eu pedia pro professor para mim ir para a biblioteca, porque eu acho que é o lado que eu me sinto segura para expressar o que eu sinto. Maravilha. Teve uma das meninas aqui que falou que tinha preguiça de aprender. Também. A Loiana, ela não tinha preguiça. Mas você começou cedo também, né, a leitura? Eu sempre fui muito curiosa. Eu lembro assim de poucas coisas de quando eu tinha 3 anos, que foi a base da época que eu comecei a querer ler. Porque foi o ano que meu irmão nasceu, então eu tenho algumas memórias. E eu lembro que eu sempre fui muito curiosa. Sou uma pessoa curiosa. Se eu puder saber, eu quero descobrir. Senão eu descubro sozinha, eu pesquiso, eu dou meu jeito. Quando eu era criança, eu via os livros ilustrados, tipo o Moby Dick, ele é todo ilustrado. E eu imaginava o que tá acontecendo. Por que esse cara tá abraçando ele, tá dormindo com ele? Eu imaginava um motivo para aquilo acontecer. Só que aí a minha mãe
começou... Minha mãe sempre gostou muito de ler. E a minha avó também era professora. A minha mãe, ela sempre teve muito livro, trazia livro para casa. E os livros não tinham imagens. E como eu não entendia aquilo, eu falava, mãe, me ensina a ler, por favor. Foi quando a minha mãe me sentou e começou com o alfabeto. Depois me ensinou só as consoantes e vogais, junção silábica. E quando eu aprendi, eu tinha preguiça. Então eu sabia que B com A era baixo, L com A era lá e dava bala. Mas eu tinha preguiça de falar, então minha mãe ficava aqui o tempo todo. Fala, Sofia, como é que é? Me explica como é que fica. Fala, menina, pelo amor de Deus. Eu era pequena, eu tinha preguiça. Aí aprendi a ler. 3 anos e meio eu já lia. Hein, professor, que talento, hein? Essas meninas cheias de talentos. E aqui na biblioteca, professor, eu costumo fazer assim, para esses talentos. Vocês todas já leram o Diário de Banana? Já, acho que Já falta li, 4 para mas me terminar a quatro, coleção mas eu completa. não li Olha aí. tudo, acho que falta os Então, dois. eu tenho a coleção completa e eu libero para elas como se fosse um prêmio para as leitoras. São quantos livros desses? 18. Não, 19, 19. já o último eu ainda não Então, pude comprar, mas eu Então são eu 4 garanto que quando eu for em Manaus eu vou comprar. O 19º. Peraí, mas os que tem aqui são 18. São 18. Vocês já leram os 18? Não, né? Acho que eu... Você já leu? Faltam uns 4. Eu acho que ela já leu, já está repetindo a Faltam leitura, uns né? 5 pra eu terminar de ler. Eu já li uns 7 livros esse ano. Falta entre 4 ou 3 para mim terminar. Eu já li todos no 6º ano. Assim que eu Mas terminava um, a já coleção é pegava. minha e eu empresto assim. Devolveu o livro, teve cuidado, tem direito a emprestar o Diário de Banana. Esse ano já recolhi eles, porque já tá final do ano, né? E já recolhi eles. Acho que não tem mais nenhum aqui na biblioteca. Mas é isso, a gente tem que incentivar, né? O meu trabalho aqui é esse, eu amo esse negócio aqui de incentivar, de botar menino para ler, de contar a história. E olha aí, descobrindo os talentos dentro da escola. Dona Elane, como a senhora falou, os livros que a senhora, tipo assim, as pessoas que mais lê, a senhora confia, pode pegar. Como os livros lá de dentro, que no dia a senhora falou, não, aí só pode pegar quem lê assim, leitor. Eu pego lá de dentro. Nós temos Tem Anne uma área Frank, 51 alguns bem aí, legal. uma área secreta aqui. É, Como é que é essa aquele história, armário dona ali. Elane? Professor, é assim, todos os livros que tem ali naquele armário, eles já tiveram na prateleira, só que eles somem misteriosamente, né? Aqueles não empresta, não devolve. Eu só trabalho pela manhã e tem a parte da tarde e à noite. Então, eu cobro. Vou em sala, eu cobro livros, eu digo que se não devolver o livro, não vai ser matriculado para o próximo ano, vai ter que vir o pai aqui, vai ter que pagar, mas colocou na prateleira, a maioria das vezes ele some. Então, todos os livros que tem naquele armário, se não tiver mais na prateleira, a gente pode ter certeza que já teve um dia. Então, eu guardo justamente para esses melhores leitores. Porque quem não tem cuidado com o livro, não está interessado que ninguém conheça, não é verdade? Eu tenho esse ponto de vista. Um dos livros que estava lá dentro trancado, que eu já li, é Luana Adolescente, Lua Crescente. Sim. A senhora me emprestou 3, eu vou ter até que devolver, porque eu fui pra Manaus, eu esqueci de trazer. Que é A Gente Vai Se Separar, Cuidar do Menino Apaixonado. Garoto Apaixonado. E um de cartas, fala sobre cartas, eu esqueci porque eu não consegui ler ele todo, eu perdi meio que interesse no meio da história. E A Gente Vai Separar, a gente entende que é um romance e quando vai ver é uma mulher que todo dia ela escreve como se fosse uma carta pra mãe dela que tá com câncer cerebral. E no começo ela fala, eu queria que você continuasse viva, mas no final ela vê a mãe dela não consegue mais falar, não consegue mais comer sozinha, ela fala, por que você não morre logo? Você pararia de sofrer e eu pararia de ter que estar aqui o tempo todo para cuidar de você. É um livro que eu gostei bastante, é curto, mas é emocionante de ler. Acho que eu chamaria esse armário de Armário dos Sonhos. Também. Armário dos sonhos, é isso aí. Ela falando aqui de cartas, assim, não é sobre o livro, mas eu gosto muito de romance, né? Eu lembrei de um filme que eu já assisti na Netflix, que é Cartas para Julieta. Alguém já assistiu? Não. Cartas para Julieta. Ah, É bem legal. Cartas para Julieta. É top. Carta pra todos os garotos que eu já amei. Inclusive, essa daqui disseram que não consegue escolher o livro favorito. E essa daqui também falou que somem misteriosamente algumas às vezes. E eu lembrei de um livro que ela me emprestou no 6º ano, que é O Rapto do Garoto de Ouro. Desde criança eu sempre assistia com meu pai, né? Muito suspense e ação. Aí esse filme não, né? Esse livro, na verdade, merecia um filme.
ele fala sobre um menino que ele é muito rico. Se eu não me engano, ele é um cantor e raptam esse menino. Ele morava numa casa grande e começa toda uma investigação muito legal. Aí eles têm que pagar uns 150 mil reais, eu acho, ou mais, pro resgate do menino. É muito legal. E aí eu nunca mais achei, né? Ela também não. Eu teria lido mais 4 vezes se pudesse. Qual o título do livro mesmo? O Rapto do Garoto de Ouro. O Rapto do Garoto de Ouro. Sim, se pudesse, eu teria lido mais 5 vezes. Eu não achei mais. Eu queria só ouvir a Lohane rapidinho, que a gente acabou comentando sobre outras coisas, né? Você não explicou como é que foi o teu processo de aprendizado da leitura na sua infância. Eu comecei bem pequena, eu sempre fui interessada pela leitura porque meu pai era apaixonado por livros, ele lia e eu também puxei isso dele. Na creche eu comecei a estudar com 2 anos de idade, ou foi 3? Por aí, eu saí da creche com 5 anos de idade. Eu lembro que com 4 anos para 3 anos eles davam portilhas pra gente começar a juntar. E daí meu pai treinava comigo, eu comecei a fazer junção. Foi quando eu completei meus 5 anos de idade, se eu não me engano, e eles me colocaram numa aula particular. E eu aprendi em menos de um mês ou umas semanas. E eu também fiz uma promessa, eu lembro pra minha mãe, que eu ia aprender bem rápido, porque a professora era paga, mas também ela era muito mal. Ela era brava com a gente. Aí eu aprendi bem rápido, daí eu nunca mais parei. Foi lendo um livro atrás do outro. E eu estudo com a Loiana desde o 4º ano juntas. E eu lembro que a gente saía, a gente terminava as tarefas primeiro e a gente ia pra biblioteca. Ficava eu e ela com os livros que tinham bem grandes lá e ficava lendo. Olha que maravilha, né? Assim, eu diria que não é a maioria dos alunos que fazem isso, né? Eu diria assim que, eu não sei acertar uma porcentagem aqui, mas eu acredito que é uma porcentagem menor, né, de alunos que são frequentadores assíduos da biblioteca, né? No 5º ano, inclusive, fizeram uma sala de leitura. Tinha vários livros, aí toda sexta-feira a gente ia pra lá e a professora escolhia um livro pra gente ler e falar sobre ele. Inclusive tem um livro que ela escolheu uns 5 alunos, entregou o livro pra cada, acho que era a Canoa, e aí mandou a gente ler. E aí, no outro dia, explicar pra turma um resumo do livro. A gente até conheceu uma autora também, acho que foi a autora desse livro aí. A sala da leitura, de acordo com o nosso. Ok. Eu posso falar aqui? Pode, fique à vontade. Desculpa aí. É porque ela falou assim, a Canoa, eu não sei se eu estou errada, mas no off, quando a gente tava falando aqui, eu tava falando sobre um livro que a gente leu no 5º ano, que a professora disse pra gente ler. Se eu não me engano, era A Canoa, alguma coisa, não lembro o que era. E era um livro muito legal, e eu queria ter lido, nunca mais achei, eu não lembrava nem do nome do livro. Aí é muito legal. Lá na biblioteca do Marçal, né? Do Marçal. Então, No deve 5º estar lá, ano deve já estar lá aconteceu ainda. com a Deve gente estar lá. também. No último ano na escola, a professora pediu que a gente pudesse trazer cada um livro que gostasse. Era tipo como se fosse um baú. Aí ela botou, tipo a gente sentado no chão, aí tinha vários livros. Botaram tudo lá dentro, aí as pessoas podiam. Eu quero esse aqui. A gente emprestava o livro um do outro na sala. A gente não teve formatura no 5º ano, mas teve esse dia que a gente lanchou e foi um momento de leitura. Eu levei a casa com 39 andares e o Menino Maluquinho. Eu tenho um Menino Maluquinho lá em casa. Eu lembro que nesse dia eu li um livro que falava sobre um jacaré que ficava com dor de dente. Eu não lembro o nome, mas era um jacaré que ele ficava com dor de dente, fazia de tudo pra tentar limpar e eu não... Nesse queria dia, muito o nome dele. Eu levei meus livros bíblicos, que eu comecei a aprender assim, com livros bíblicos. Eu levei, era uma coleçãozinha minha, de todas as histórias eu levei pra escola. Legal, ótimo. Gente, infelizmente, a conversa assim está muito boa, mas a gente vai ter que finalizar aqui, né? Mas assim, antes da gente finalizar, eu gostaria de uma saudação, umas considerações finais de cada um, tá? Em relação a tudo que vocês têm como experiência, não só na leitura, mas na vida acadêmica, na vida estudantil de vocês. Eu vou começar, claro, que a dona Elaine não vai falar da vida estudantil, ela vai falar da vida profissional dela, né? Considerações finais para a gente encerrar o episódio de hoje. Eu quero agradecer ao professor Elton, né? Representando aqui a Epocan, né? A Epocast, é isso? E agradecer a vocês que estiveram aqui. Obrigado por serem umas boas leitoras. Ao nosso amigo Leandro, que está ali em off, né? E é isso, a biblioteca é um sonho, é uma casa de sonho, é uma sala de sonhos, de viagens. E o quanto vocês puderem incentivar as colegas, vocês peço que incentivem. Professor Elton, muito obrigado, né? Meu bom dia a todos,
tá bom? Eu falei que estava uma manhã ensolarada, mas o sol já está aparecendo aí, então, muito obrigado. A nossa presidente, a Lena, né? Muito obrigado, porque foi a Lena que teve essa ideia e só gratidão. Loiane? Primeiro eu quero agradecer ao senhor, professor, a professora Lena, que é diretora, né? Presidente da EPOCAM, e a dona Elane, principalmente, por ter pensado em me chamar, porque provavelmente esse aqui é meu último ano também, então está sendo bem importante para mim participar. E o que eu tenho para dizer para todos os estudantes da escola, para todo mundo que pensa em escrever, pensa em ler, só escreve, lê bastante. Se você tem muita dificuldade em aprender, no aprendizado, lê bastante, porque quando a gente lê, a gente tem uma facilidade enorme para aprender as coisas, a gente consegue entender tudo com mais clareza. Quando a gente lê, a gente escreve, a gente fala melhor, a gente conserta a nossa dicção, a nossa escrita. Então, ler, eu acho que é a chave para o futuro de sucesso, porque a gente precisa saber se comunicar, principalmente para quem tem dificuldade. Eu vivo falando para minha irmã que tem dificuldade para aprender. Lê bastante, porque vai exercitar o teu cérebro. Uma vez que o teu cérebro expande, ele nunca mais volta do mesmo jeito que ele era. Então, quando a gente bota novas informações no nosso cérebro, na nossa mente, a gente exercita, a gente tem uma facilidade muito maior para aprender coisas novas que podem servir para o nosso futuro. Isso aí, Lohane. Quero agradecer ao senhor, professor, a Lena, a presidente, e a senhora, dona Elane, por estar sempre aqui incentivando a gente a ler vários livros, estar sempre na sala, levar livros pra gente. Tenho que agradecer muito. E muito obrigada por me chamar, participar. Obrigada. Eu queria primeiro agradecer ao professor Elton, né? Inclusive agora é o nosso professor de inglês. O Leandro, que está ali nos bastidores, também nos ajudou na primeira peça, né? Ele fez também com que tudo fosse possível. E a professora Lena, por disponibilizar esse podcast pra gente fazer, porque ela é presidente da EPOCAM, né? Associação dos Escritores do Careiro. E também a dona Elane, que nos ajuda aqui na biblioteca, dá sempre aquele esforço, né? Se precisar. E também aos meus alguns professores que me ajudavam na época, quando não sabia ler direito, sabia ler, né? Mas eu não sabia falar direito, é uma coisa bem diferente. E aos meus pais, que sempre me ensinaram a ler, escrever, me incentivavam assim. Então, queria muito agradecer a todos. Eu quero agradecer ao professor, né? A presidente da EPOCAM, a professora Cida, que também me incentivou, a dona Elane. Como a Loiana, né, falou, eu também quero ajudar minha irmã a melhorar a escrita dela, principalmente, porque enquanto ela estava aprendendo, aconteceu a Covid-19. Aí isso atrapalhou ela. Aí ela troca D por T. Aí eu quero muito ajudar ela a melhorar isso. Tá bom, então eu voltei aqui, né, porque eu não posso esquecer, a Daiane falou ali, agradecer os meus professores, e eu quero agradecer aqui a professora Socorro Leite, porque um dia ela me deu essa oportunidade de vir para cá, e ela disse assim, eu nunca esqueço, que ela disse assim, eu confio no trabalho da dona Elane, e quando ela disse isso, eu tomei toda a responsabilidade, gente, porque quando uma pessoa diz isso pra gente, eu confio em você, você quer mostrar que realmente você é merecedora daquela confiança. E foi isso que aconteceu comigo. Então, muito obrigada, professora Socorro Leite, porque a senhora me deu essa chance, essa oportunidade. É isso aí. Existe uma... Eu não sei quem foi que falou isso. Ah, tá. Meu pai, né? Meu pai, ele fala sempre assim, que para você treinar a musculatura do seu corpo, você tem que se exercitar, né? Você tem que trabalhar, correr, ir para uma academia, enfim, exercitar-se. Aí ele perguntou assim para mim, e como é que você exercita o cérebro? Aí eu fiquei assim, não sei, leitura. Aí ele falou, a leitura é o único exercício que você mantém o cérebro sempre jovem. Ou seja, aquele que lê muito, ele dificilmente ele vai ter problemas cerebrais, né? Por exemplo, Alzheimer, enfim, doenças que envolvem aí o cérebro. Então a leitura, ela é o exercício da mente, que vai fazer você
ter o seu cérebro sempre funcionando da melhor forma possível. Então, a leitura, ela é tudo, né? Além de ser algo gostoso e maravilhoso de se fazer, ainda é um ótimo exercício para a nossa mente, né? Então, gente, vamos olhar para aquela câmera ali, dar um tchauzinho. E este foi o EpoCast aqui na Escola Estadual Tomé Ferreira Santiago. Gente, muito obrigado e tchau.